Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do informativo de jurisprudência número 823 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no material comentado pelo professor Márcio Cavalcante do site Dizer o Direito. Esta é a versão resumida, então caso queira fazer um aprofundamento maior ou tenha qualquer dúvida, corra lá no site e baixe gratuitamente a versão completa, em que traz realmente um aprofundamento bem maior e mais exemplos e detalhamentos para facilitar a compreensão. Vamos então começar aqui com o direito constitucional, falando do Tribunal de Contas Estadual. Não há necessidade de redistribuição do feito nos casos em que o relator, conselheiro de Tribunal de Contas, seja vencido em decisão colegiada de natureza interlocutória, preliminar, quando inexistente previsão específica. Caso adaptado, o município contratou determinada empresa sem licitação. O Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba, MPC-PB, ingressou com representação pedindo a suspensão dos pagamentos à empresa, argumentando que a contratação seria irregular. O conselheiro relator João, do TCE, concedeu medida liminar, suspendendo os pagamentos à empresa. A primeira Câmara do TCE-PB decidiu rejeitar a medida cautelar que havia sido concedida pelo conselheiro João. Prevaleceu o voto divergente do conselheiro Pedro. Inconformado, o MPC interpôs recurso administrativo, endereçado ao Tribunal Pleno do TCE-PB. O conselheiro João continua sendo relator. Direito administrativo, concursos públicos. A convocação fracionada de aprovados em concurso público para o provimento das vagas previstas no edital não pode implicar em restrição artificial da preferência na escolha da lotação, segundo a ordem de classificação. Caso adaptado, Guilherme foi aprovado em concurso público para o cargo de oficial de justiça, classificando-se em segundo lugar. A administração fez a sua nomeação e o convocou para assumir uma das comarcas disponíveis. Guilherme escolheu uma comarca do interior. Ocorre que 20 dias depois, a administração nomeou mais 10 aprovados. Para esse segundo grupo de aprovados, foram oferecidas vagas na capital do estado. Guilherme impetrou o mandado de segurança, alegando que morava na capital do estado e que foi obrigado a escolher uma cidade distante do interior, enquanto que candidatos classificados em posição inferior à dele puderam optar por trabalhar na capital. Isso importou em violação aos princípios da administração pública. Requereu a concessão da segurança para que fosse lotado na capital. O STJ concordou com o impetrante. A segunda convocação, com apenas 20 dias de diferença, configurou inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O ato de priorizar candidatos aprovados em posição inferior configura, também, ofensa aos princípios da isonomia e vinculação a um instrumento convocatório. É certo que a administração pública detém a prerrogativa de escolha quanto ao momento apropriado para a nomeação dos aprovados dentro do número de vagas em concurso público durante a validade do certame. No entanto, constatada a existência de preterição arbitrária, evidencia-se o direito líquido e certo à nomeação do candidato preterido, sob pena de afronta ao disposto no inciso 4 do artigo 37 da Constituição da República. O fracionamento das nomeações em brevíssimo espaço de tempo, apenas 20 dias, demonstra que, já na data da primeira nomeação, havia necessidade de provimento dos cargos, bem como a existência de vagas, devendo ser assegurado aos candidatos com melhor classificação a preferência na escolha dos locais de lotação. Improbidade administrativa. A existência do efetivo prejuízo em relação ao ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, prevista no caput do artigo 10 da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.320 de 2021, se aplica aos processos ainda em curso. Importante. Caso hipotético. João foi condenado sem trânsito em julgado antes da Lei nº 14.320 de 2021 pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da Lei nº 8.429 de 92, sob o argumento de que não se exige efetivo prejuízo ao erário. O prejuízo seria presumido. João interpôs recurso especial contra essa condenação. Antes que o STJ julgasse o recurso, entrou em vigor a Lei nº 14.230 de 2021,
que alterou o artigo 10 da Lei nº 8.429 de 92. Após as alterações operadas pela Lei nº 14.230, o caput do artigo 10 da Lei de Improbidade passou a exigir que o ato de improbidade cause efetiva e comprovadamente prejuízo ao erário. Em razão disso, depois da Lei nº 14.230, não é mais possível se condenar a pessoa por ato de improbidade administrativa do artigo 10, inclusive os incisos 8 e 11 do caso, sob o argumento de que houve prejuízo presumido. Passou a ser exigido efetivo prejuízo. Esse novo entendimento pode ser aplicado para o caso de João. A exigência do efetivo prejuízo, prevista na nova redação do caput do artigo 10 da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.320, se aplica aos processos ainda em curso? Sim, os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama dano efetivo, pois sem este, o dano efetivo, não há como reconhecer o ato ímprobo. Não se trata de aplicação retroativa da Lei nº 14.320. Essa possibilidade de condenação com base em dano presumido foi uma construção da jurisprudência que não estava prevista expressamente na Lei nº 8.429, de 92. Logo, essa construção jurisprudencial, não decorrente de texto legal, não pode continuar balizando as decisões do STJ se o próprio legislador deixou expresso não ser cabível a condenação por ato ímprobo mediante a presunção da ocorrência de um dano, pois cabe ao judiciário prestar a devida deferência à opção que seguramente foi a escolhida pelo legislador ordinário para dirimir essa questão. Direito Civil, juros. A taxa que se refere ao artigo 406 do Código Civil é a Selic, sendo este o índice aplicável na correção monetária e nos juros de mora das relações civis. Importante: as leis específicas sobre impostos federais, como a Lei nº 9.065 de 95 e a Lei nº 9.393 de 96, entre outras, estabelecem a taxa Selic como o índice oficial aplicável. Além disso, a partir da Emenda Constitucional número 103 de 2021, a Selic passou a ser constitucionalmente prevista como a única taxa válida para atualização monetária e compensação de mora em todas as ações que envolvam a fazenda pública. Dessa forma, é obrigatória a aplicação da taxa Selic, tanto na correção monetária quanto na mora, sobre os valores devidos à Fazenda Nacional, sendo indiscutível sua aplicação nos termos do artigo 406 do Código Civil. Portanto, o Código Tributário Nacional não se aplica nesses casos, uma vez que a Selic é o principal índice macroeconômico oficial, definido e reforçado pela Constituição, pelas leis de direito econômico e tributário mencionadas e pelas autoridades competentes. Esse indexador rege todo o sistema financeiro nacional, de modo que tanto credores quanto devedores em obrigações civis comuns também devem se submeter a ele, conforme artigo 406 do Código Civil. Marco Civil da Internet. O provedor de aplicação de internet, exemplo YouTube, pode, por iniciativa própria, mesmo sem ordem judicial, retirar de sua plataforma conteúdos que violem a lei ou seus termos de uso. Importante: a plataforma de vídeos YouTube, provedor de aplicação de internet de propriedade da Google, pode remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos de usuário que viole os seus termos de uso aplicáveis, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19. Essa moderação de conteúdo encontra amparo no ordenamento jurídico, não representando violação à liberdade de expressão nem censura. Os termos de uso dos provedores de aplicação, que autorizam a moderação de conteúdo, devem estar subordinados à Constituição, às leis e a toda regulamentação aplicável, direta ou indiretamente, ao ecossistema da internet, sob pena de responsabilização da plataforma. A moderação de conteúdo refere-se à faculdade reconhecida de as plataformas digitais estabelecerem normas para o uso do espaço que disponibilizam a terceiros, que podem incluir a capacidade de remover, suspender ou tornar indisponíveis conteúdos ou contas de usuários que violem essas normas.
O artigo 19 da Lei nº 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet, não impede nem proíbe que o próprio provedor retire de sua plataforma o conteúdo que violar a lei ou seus termos de uso. Essa retirada pode ser reconhecida como uma atividade lícita de compliance interno da empresa, que estará sujeita à responsabilização por eventual retirada indevida que venha a causar prejuízo injustificado ao usuário. Vale ressaltar que, no caso concreto, o STJ entendeu que não houve shadow banning. Não sei pronunciar essa palavra, gente, então quem sabe aí deixa aí nos comentários, tá? Então, shadow banning, não sei se é isso, enfim, consiste na moderação de conteúdo por meio do bloqueio ou restrição de um usuário ou de seu conteúdo, de modo que o banimento seja de difícil detecção pelo usuário, assimetria informacional e hipossuficiência técnica. O shadow banning, na prática, é realizado por funcionários do aplicativo ou por algoritmos. Em tese, sua prática pode configurar ato ilícito, arbitrariedade ou abuso de poder. No presente caso, houve aplicação de técnicas convencionais, como a remoção total de conteúdo, tendo sido garantido ao usuário o direito de transparência acerca da moderação de conteúdo implementada pela plataforma. Direito do consumidor. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Golpe do leilão falso. O banco não terá que indenizar a vítima caso comprove que verificou e validou a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da resolução do Banco Central. Golpe do leilão falso. Prática criminosa na qual estelionatários criam página na internet que se assemelha ao site de uma empresa leiloeira. A vítima ingressa no leilão simulado, acredita ter arrematado um bem e efetua o pagamento ao suposto leiloeiro via TED, Pix, boleto bancário ou qualquer outro meio. O banco no qual o estelionatário abriu a conta e onde recebeu o dinheiro deverá indenizar a vítima? Não, caso tenha cumprido os normativos do Banco Central para abertura de contas. A Resolução número 4.753 de 2019 do Banco Central estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, manutenção e encerramento de contas de depósitos no meio digital. A resolução não especifica as informações, procedimentos e documentos necessários para a abertura de conta, deixando sob responsabilidade da instituição financeira definir o que julga necessário para identificar e qualificar o titular da conta. As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução nº 4.753 de 2019 do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança. Independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação de serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva. Não há defeito na prestação de serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com o seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a identidade e a qualificação dos titulares da conta, independentemente de atuar exclusivamente no meio digital. Bancos de dados e cadastros de consumidores. É desnecessário consentimento prévio e expresso do consumidor para a disponibilização de informações em relatório de consulta com a finalidade de proteção ao crédito. Credit Scoring, também chamado de Credit Score, é um método desenvolvido para a avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com a atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado, nota do risco de crédito. O Credit Scoring é considerado como prática comercial lícita, estando autorizada pela Lei nº 12.414 de 2011, Lei do Cadastro Positivo.
Vale ressaltar, no entanto, que para o credit scoring ser lícito, é necessário que respeite os limites estabelecidos pelo sistema de proteção ao consumidor, no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei nº 12.414 de 2011. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados, histórico de crédito, bem como as informações pessoais valoradas. Direito processual civil, execução fiscal. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195 de 2021, no artigo 8º da Lei nº 12.514 de 2011, têm aplicação imediata nas ações em trâmite. Concursos federais. O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do artigo 8º da Lei nº 12.541 de 2011, previsto no parágrafo 2º do artigo referido, acrescentado pela Lei nº 14.195 de 2021, o qual constitui norma de natureza processual que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora. Processo coletivo. O acórdão do TRF1, que rejeitou pedidos de reversão da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, atualmente Vale S.A., ocorrida em 1997, tem eficácia sobre todas as ações populares sobre o mesmo tema. Diante da conexão existente entre as ações populares que possuem como objeto litigioso a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ainda que sob os mais diversos pretextos, conforme se verifica das razões de decidir no CC 19.686 do Distrito Federal, STJ, a superveniência de sentença transitada em julgado em uma delas, REO 2002.01.00.034012, dígito 6, TRF Primeira Região, possui eficácia de coisa julgada ou punível erga omnes, nos termos do artigo 18 da Lei nº 4.717 de 65, motivo pelo qual a parte dispositiva deve recair sobre todas as ações populares que possuem o mesmo objeto. Não se pode admitir que ações populares sobre o mesmo objeto litigioso tenham soluções diferentes, inconciliáveis entre si, especialmente quando já existe causa decidida e transitada em julgado. Direito penal. Dosimetria da pena. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A súmula 231 do STJ continua válida. Importante. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no tema 158 da repercussão geral. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Continua válida a súmula número 231 do STJ, que diz: a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Só um parêntese pessoal, a recíproca ela é verdadeira. Então, no julgado, também foi tratado, sobre a questão da proibição do aumento da pena acima do mínimo legal em virtude de circunstância agravante, ou seja, na segunda fase da dosimetria da pena, tudo bem? Dito isso, seguindo aqui com a leitura do nosso informativo. Lei de drogas. É atípica a conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, devendo o ilícito administrativo ser apurado no Juizado Especial Criminal, conforme decidido pelo STF no RE 635.659 de São Paulo, tema 506. É atípica a conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, devendo o ilícito administrativo ser apurado no Juizado Especial Criminal, conforme decidido pelo STF no RE 635.659 de São Paulo. Caso adaptado. João foi flagrado por policiais com 23 gramas de maconha. Ele foi denunciado e condenado por tráfico de drogas. O TJ manteve a sentença.
Ainda inconformado, João interpôs recurso especial pedindo a desclassificação da sua conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006. O STJ, por meio de decisão monocrática do ministro relator, deu provimento ao recurso, desclassificando a conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal. João interpôs agravo regimental, requerendo, com base no tema repetitivo número 506 do STF, o reconhecimento da atipicidade de sua conduta. O STJ concordou com o pedido da defesa. O ministro relator, por meio de decisão monocrática, desclassificou a conduta do acusado de tráfico para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006. Ocorre que, além disso, é necessário reconhecer que não há crime no presente caso, conforme decidiu o STF no tema 506. Assim, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente extinção da punibilidade do acusado e remessa dos autos ao juizado especial criminal competente para a apuração do ilícito administrativo. Direito processual penal. Provas. Embora não usar capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do uso do equipamento exclusivamente a existência de fundada suspeita para justificar a busca pessoal. Importante. Caso concreto. Em um município do interior do estado, os policiais viram 2 homens em uma motocicleta fazendo uso de capacete. Como não é comum que pessoas utilizem capacete naquela localidade, policiais decidiram abordar os homens e realizar a busca pessoal. Foi encontrada droga com um deles. O STJ, contudo, considerou que a busca pessoal foi ilícita. A busca pessoal, a qual se equipara à busca veicular, é regida pelo artigo 244 do CPP. Esse dispositivo exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. O uso de capacete possui previsão expressa no Código de Trânsito Brasileiro, consistindo em infração gravíssima a condução de motocicleta sem que esteja sendo utilizado. Assim, muito embora noticiado que o não uso de capacete seja praxe no local da abordagem, não se pode extrair do uso do referido equipamento exclusivamente a existência de fundada suspeita apta a ensejar a abordagem policial. Nulidades. Mesmo que o processo esteja tramitando em sigilo e que o nível de sigilo seja elevado, não se pode ocultar o nome do advogado da parte na intimação. Importante. Caso adaptado. João responde a processo criminal por homicídio. Processo tramita em sigilo. O réu foi pronunciado e interpôs recurso em sentido estrito. Tribunal de Justiça designou sessão de julgamento para apreciar recurso. Devido ao nível de sigilo 2 atribuído ao processo, a publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico não incluiu os nomes das partes nem do advogado do réu. Na publicação constaram apenas a classe do processo, número do processo, número de pauta e a relatoria. O recurso foi julgado e desprovido sem a participação da defesa. João interpôs recurso dirigido ao STJ, arguindo nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, alegando que a falta de intimação do advogado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público, por sua vez, defendeu que a intimação foi irregular, argumentando que, em processos com nível de sigilo 2, os nomes das partes e advogados devem ficar ocultos na publicação da pauta. Houve nulidade por vício na intimação. Não há previsão legal de uma gradação de sigilo em que os nomes dos procuradores não são citados. A justificativa do nível de sigilo não é suficiente para a supressão do nome dos procuradores, devendo-se guardar sigilo apenas do nome das partes, pois torna inviável a verificação pelos advogados do dia de inclusão do feito para julgamento. Em suma, eventual nível de sigilo do processo não autoriza a ocultação do nome do advogado da parte na intimação. Execução penal. O indulto natalino, previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302 de 2022, somente pode ser concedido às pessoas condenadas até a publicação do referido ato normativo. Imagine que o crime foi cometido antes do Decreto nº 11.302 de 2022, mas a sentença condenatória é posterior. Diante desse cenário, o condenado tem direito ao indulto natalino do artigo 5º do Decreto nº 11.302 de 2022? Não.
O artigo 5º do Decreto número 11.302 de 2022 prevê que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos. Isso significa que, quando o decreto entrou em vigor, ele já exigia que a pessoa estivesse condenada. O decreto não faz referência a casos futuros, nem poderia ser de outra forma. Isso porque, se o decreto de indulto fosse aplicado a casos futuros, estaria invadindo a competência do Poder Legislativo. Isso daria ao presidente da República o poder de modificar o ordenamento jurídico, anulando vários tipos penais, criando situações de abolício crimes e equiparando o decreto de indulto a uma lei. Contudo, essa não foi a intenção do Constituinte, que conferiu ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre matéria penal. Artigo 22, inciso 1, cumulado com o artigo 48, caput, ambos da Constituição Federal. O decreto de indulto presidencial deve ser interpretado restritivamente, não sendo possível ao Poder Judiciário exigir condições não previstas no instrumento ou ampliar indevidamente o alcance da benesse, sob pena de usurpação da competência constitucional do presidente da República. Bom, pessoal, terminamos por aqui a leitura do nosso informativo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se esse vídeo foi de alguma forma útil para você, para os seus estudos, deixem um like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.